Olá, você está no Samurai Morcego. Meu nome é Rodrigo e hoje vamos responder a pergunta que não quer calar. Quando o One Piece vai terminar? Bom, antes, eu vou pedir aí para vocês se inscreverem no canal para mais vídeos sobre o One Piece. A gente faz aí vídeos semanais sobre o mangá, então segue aí, porque mesmo que o One Piece supostamente esteja terminando, a gente ainda tem muita coisa para falar. E também sigam a gente no Twitter, no @samurai_morcego, que a gente sempre fala também as principais novidades que estão acontecendo com One Piece, enquetes, aniversários do dia de personagens totalmente obscuros de One Piece. Segue lá que é bem bacana. Enfim, vamos para o tema do vídeo. Recentemente o Eiichiro Oda, ele falou que o One Piece está para terminar em 5 anos. Certo? Foi uma entrevista feita através de uma emissora, que chamou 5 youtubers para irem lá e visitarem o estúdio do Oda, e ele acabou falando isso, que faltam 5 anos para o One Piece terminar. Estamos atualmente no capítulo 954 do mangá. Em 23 de julho de 2018, há pouco mais de um ano, ele teve também uma citação do Oda, em uma entrevista, falando que o One Piece estava em 80% concluído e que, se a gente fizer mais ou menos as contas, dá mais ou menos os 5 anos e alguns meses que ele tinha falado, que ele falou agora. O problema, que já se passou mais de um ano. Então, assim, teve um ano aí extra que a gente pode colocar, porque entre aquela citação de 2018 e agora, já se passaram 40 capítulos. Bastante coisa, certo? Quase 4 volumes. E ele falando que, falta mais 5 anos, é bem próximo, as duas citações até que evidenciam que realmente o One Piece pode estar na faixa dos 5, 6 anos, mas que nunca é preciso, O Oda nunca tem a certeza absoluta, porque mangá é assim, ele faz semanalmente e ele não sabe exatamente quando vai terminar. Mas, para colocar lenha aí na fogueira, teve uma outra entrevista em janeiro desse ano que o Oda falou que One Piece vai ter um pouco mais de 100 volumes. Se a gente realmente, supondo, que o One Piece realmente termine em 5 anos, se a gente comparar com os últimos 5 anos, quantos volumes foram lançados nos últimos 5 anos de One Piece, a gente tem mais ou menos 19 volumes pela frente aí, descontando o volume 94, que ainda não saiu, mas que já tem capítulos o suficiente para sair esse volume. Então a gente tem 19 volumes aí pela frente, certo? 19 volumes parece bastante, Mas assim, existem evidências de que mostram que ele se exalta nessa situação de fazer a métrica de arcos por volume. Por exemplo, lá em 2017 foi citado, por um editor, de que Whole Cake Island terminaria em 2017, a gente teria o Reverie em 2017 e já entraria em um ano em 2017. Whole Cake se iniciou em 9 de maio de 2016, com o capítulo 825, e terminou no 902, em 23 de abril de 2018. Então nem chegou a terminar Whole Cake em 2017. 2 anos praticamente, se tornando o segundo maior arco dentro de One Piece. Então aí você vê o quanto que as coisas mudam ao longo do tempo. A gente percebe, eu lembro que acompanhando, a gente já fazia o podcast aqui do Samurai Morcego, acompanhando semanalmente, você via que daria para dar uma corrida, mas o Oda decidiu dar o ritmo era um pouco mais lento, teve bastante desenvolvimento dos filhos da Big Mom, talvez para uma coisa um pouco maior daqui para frente. Mas o plano dele original de terminar Whole Cake em menos de um ano foi por água abaixo e basicamente excedeu em 100% da duração original. Então, só para vocês terem uma ideia, E voltando para os 19 volumes que a gente teria pela frente, para vocês terem ideia também, Dressrosa, que foi o maior arco de One Piece até agora, o maior, em duração de volumes, teve 102 capítulos. E foi 3 anos, praticamente 3 anos de duração,
com 11 volumes no total. Então assim, Dressrosa, eu não acho que nenhum outro arco vá durar tanto quanto Dressrosa, mas o ano está sendo aí bem parrudo, né, em termos de conteúdo, tem muita coisa aí que está acontecendo, tem muita ponta solta ainda pela frente, vai se criar uma guerra que provavelmente vai durar muito tempo entre os Yonkous, então assim, vamos ter calma. Por exemplo, o ano, para quem não lembra, começou no capítulo 909 em 2 de julho de 2018. A gente já está a 45 capítulos dentro desse arco e a gente ainda está na preparação de Onigashima, da invasão e tudo mais. São mais ou menos 5 volumes já de Wano, né? E já é metade do que Dressrosa foi e parece que a gente não está no fim. Se a gente supor que teria mais, sei lá, 7, 8 volumes de Wano, né? Depois ainda teria o BAF, que seria também um arco que eu suponho que não vai ser tão longo quanto o ano, mas que vai ser bem longo. E ainda ter o Laugh Tale e talvez algo até ainda além. A gente pode supor aí que vai ter muito pano para manga, muita coisa que ainda vai rolar. Então eu acho muito difícil que o Oda esteja 100% certo de que o One Piece vai durar 5 anos, mesmo que essas citações recentes aparentem isso, né? E outra coisa, eu quero mostrar para vocês o quanto que ele já errou nessa numeração, nessa métrica dele. Por exemplo, de acordo com o One Piece Wiki, o Oda revelou em 2012 que ele achava que a série estava nos 60% do mangá concluído, né? 2016, praticamente 4 anos depois, o Oda fala que está 65% terminado de One Piece. Foram 5% em 4 anos. Então, para você ver, se a gente for bem frio com essa citação de 2012 e 2016, e só pegar o último volume de 2012 e pegar o primeiro volume de 2016, ainda assim dá 13 volumes em apenas 5% do mangá. Essa parte toda a gente lembra que foi a parte de Dressrosa, que foi o maior arco, e ele teve que desenvolver toda a frota dos Chapéus de Palha, teve que desenvolver o do Flamingo, todo o background de Dressrosa. Então imagina isso, a gente está desenvolvendo o Wano, o background de Wano, os personagens de Wano estão ainda sendo apresentados, e em Elbaf, quando ele for lá, ele vai... Eu suponho, né, pelos nomes, pelo Príncipe Loki e por serem vikings, vai ser baseado todo em mitologia nórdica. Então, quanto que ele tem para usar lá, e quando ele chegar em Laugh Tale, o quanto que ele vai tentar amarrar. Então vai durar assim muito tempo para ele conseguir fazer isso. E ninguém aqui, eu acho, está com pressa e quer que o One Piece termine como um Game of Thrones ou algo parecido, né? Até Bleach, para quem gostava bastante de Bleach, sabe como o fim foi muito apressado, né? Então, assim, eu espero que, né, a gente não tenha isso. Outras evidências, uma bem antiga agora, é que o Oda, ele falou lá no... Assim, na verdade ele não falou na época, né? A gente soube depois que ele falou, que ele pensava que One Piece teria apenas 5 anos de duração. Desde o início do mangá. Ele teria 5 anos de mangá. E a gente sabe, né? 22 anos aí, a gente ainda tá rolando. Mas também, originalmente, os Yonkou seriam os vilões principais, né? E os Chichibukais, eles foram apresentados depois, quando ele viu que podia colocar um grupo vilão antes dos Yonkous aparecerem na história, né? Na primeira parte do mangá. Então, assim, beleza, tal. Eu não acho que ele ainda tenha essa... Ele não vai ter essas surpresas no meio do caminho até o fim do mangá. Eu acho que as coisas estão, né? Você sente em um ano que as coisas estão se amarrando, mas ao mesmo tempo tem muita coisa. Só pra vocês terem uma ideia, a gente tem um vídeo aí falando de todos os mistérios de One Piece e essa lista aumentou hoje em dia, né? Eu tô com a lista aqui e ela tem 233 mistérios, então tem muita coisa que ainda tem que ser respondida dentro de One Piece. Algumas eu tenho certeza que não vão ser respondidas no mangá,
porque tem coisas bem assim secundárias, mas as principais ainda assim vai demorar para serem respondidas. E obviamente, eu não sei se vocês estão preparados para ouvir isso, mas eu tenho certeza que a Jump não vai terminar o One Piece e vai enterrar de forma heróica esse mangá para nunca mais eles publicarem nada relacionado. Eu tenho certeza que o One Piece vai passar por um processo Boruto, que vai ter um One Piece 2 que vai ser supervisionado pelo Oda e vai se passar no futuro ou no passado, ou sei lá. Mas eu tenho certeza que vai ter uma continuação de One Piece, seja no mangá ou no anime, e porque dá muito dinheiro para Shonen Jump. Mas eu espero que essa segunda parte não tenha tanta importância para quem acompanha o mangá atual, né? E que seja algo que seja criado os mistérios e as pontas soltas só na continuação mesmo, né? Eu espero que ele não deixe coisas importantes para o futuro aí, para que ele não precise resolver esses problemas, né? E a última coisa que eu queria falar aqui é que a gente sabe o quanto que ele pausa semanalmente, né? Quem acompanha semanalmente sofre, né? Como todo mundo aqui. Semanalmente ele, né, a cada 2 ou 3 capítulos ele tem esse processo de ter uma pausa entre semanal, né? E é só para ter a ideia de que, assim, com essas pausas tem menos capítulos, né? Tem menos capítulos no total, anualmente. Tem menos capítulos para se fazer os volumes, né? Que geralmente tem 10 capítulos por volume. Então, assim, esse processo também vai prolongar a vida de One Piece. Mesmo que ele tenha 19 volumes certinhos, que seriam, né, os 5 anos daqui para frente, ele talvez atrase por conta dessas pausas, que é mais do que merecido, porque fazer um mangá semanal por 22 anos deve ser uma tortura quase, né? A gente sabe o quanto que ele ama One Piece, mas é uma coisa que é muito difícil para um ser humano aguentar por tanto tempo. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam? Se vocês acham que realmente o One Piece vai terminar em 5 anos, ou se vai durar ainda muito, muito mais, comenta aí abaixo. Curta o vídeo se vocês gostaram dessa nossa investigação aí, né? Pra saber se o One Piece vai terminar mesmo. Sigam lá a gente, né? No @samurai_morcego. Como eu falei, tem muita coisa bacana que a gente faz lá, que a gente sempre posta. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Falou!